Olá pessoal de sétimo ano, tá? Esse vídeo aqui eu gravei, na verdade, para fazer uma revisão, né, do tema que eu havia trabalhado já com vocês antes da gente pegar esse período aí de quarentena. Então, antes da suspensão das aulas, eu já havia trabalhado esse tema com vocês. Então, eu estou retomando ele para a gente dar continuidade. O título, né, o tema da aula de hoje é o moderno nas sociedades africana, americana e europeia, tá? E aí eu começo a aula de hoje com uma provocação para vocês. O que é modernidade? Será que é só o que é novo, o que tem tecnologia? E as sociedades do passado, elas, né, tinham alguma modernidade? Será que o moderno ele só acontece agora? Então, só para a gente começar a pensar, né, sobre esse conceito de moderno. A tecnologia, ela está presente em todas as atividades humanas? Para tudo que a gente faz, para tudo que a gente faz, a gente tem tecnologia? Será que o mundo todo, né, de todos os continentes, todos os países, todas as pessoas têm tecnologias? Então, só para a gente pensar um pouquinho isso. Há milhares de anos, o homem já possuía tecnologias. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a gente estuda lá o Egito Antigo, né, construção de pirâmides e tudo mais, eles já tinham conhecimento de matemática, de geometria. Então, eles já possuíam vários conhecimentos e tecnologias para aquela época, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção aí. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Porque a gente vai encontrar o termo chamado modernidade. O termo modernidade, que a gente vai começar a estudar hoje, ele se refere à história, tá? À ciência histórica, tá? Então, dentro da história dividida em fases, que eu já passei para vocês, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, né? Idade Contemporânea, a gente está estudando nesse exato momento o período da história chamado Idade Moderna, tá? O termo Idade Moderna, apesar de identificar algo novo ou atual, ele não se refere aos nossos tempos, né? O nosso tempo aqui do século XXI. Ele se refere historicamente ao período compreendido do século XV até o século XVIII. Século XV, tá? Quando os turcos dominam Constantinopla, né? Dominam a cidade de Constantinopla. E o século XVIII, aí a gente vai ver com o início da Revolução Francesa. E foram os europeus desse tempo que se autodenominaram modernos. Então é um termo europeu, tá? A idade moderna que a gente está começando a estudar hoje, ela foi marcada pelo surgimento de uma nobreza cortesã junto com o clero, que detinha vários privilégios, tá? Então a gente vai retomar um pouquinho sobre o feudalismo e depois o que vai acontecer depois do feudalismo. Do ponto de vista social, o modelo era estamental. Estamental quer dizer, era dividido em camadas, e garantia privilégios por nascimento e restringia a possibilidade de mobilidade social. Isso pode ser entendido pelas grandes transformações ocorridas no território europeu no período. Foi durante a Idade Moderna que os europeus realizaram as grandes navegações, a expansão marítima. Vocês estão lembrados desse tempo, né? Que a gente já estudou esse assunto, a época que Portugal e Espanha começam a desvendar os mistérios do mar, né? Eles já vão investir muito em tecnologias marítimas na época, os europeus vão descobrir territórios que até então eles não conheciam. A época da expansão marítima, né? O descobrimento da América, a gente já viu isso aí, tá bom? E aí nós vamos ter o quê? O contato do europeu, que a gente está falando nesse exato momento, com a África e agora a recém-descoberta América, tá? Atualmente é muito clara a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias para o desenvolvimento de saberes e técnicas, visto que lá na Idade Antiga, por exemplo, os europeus, no caso os gregos, obtiveram acesso aos saberes e técnicas africanas, como por exemplo do Egito Antigo, onde os primeiros filósofos e matemáticos gregos obtiveram conhecimentos. Ou seja, lá na Grécia Antiga, os grandes filósofos matemáticos da Grécia Antiga, eles absorveram muito conhecimento que foi trabalhado lá no Egito Antigo. Estão conseguindo perceber essa conexão? Ok? Bom,
continuando, para a gente dar continuidade, eu tenho que revisar esse assunto também, que eu já revisei com vocês. A época do feudalismo, tá? Na época do feudalismo, existia reis? Existia, tá? Então o que, que o rei fazia? Ele pegava o seu reino, ele dividia em partes e doava uma parte do seu reino para um homem de sua confiança, um nobre, tá? E esse nobre acaba se tornando vassalo desse rei. E esse rei, então, era o suzerano, tá? O suzerano dos suzeranos. Aí esse vassalo do rei, o nobre, ele recebe a terra e ele não vai trabalhar na terra, tá? Então ele vai contratar pessoas para trabalharem para eles. Naquela época do feudalismo, era rico quem possuísse terras, tá? Então as terras estavam nas mãos de quem? Da nobreza. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os nobres vão ficar mais poderosos que o próprio rei. É aí que eu quero que vocês prestem atenção aí. Na época do feudalismo, como eu já disse a vocês, a riqueza era simbolizada na terra. E o feudo, o que era o feudo? Uma grande extensão de terras que estava nas mãos do senhor feudal. Nesta época do feudalismo, com o passar do tempo, os nobres, os senhores feudais, eles vão ficar muito mais poderosos que o próprio rei, tá? Então o poder político nessa época era descentralizado, porque ele não era centralizado nas mãos do rei. O rei acabou virando um zero à esquerda, né? E esse poder político estava nas mãos dos senhores feudais, que faziam as suas próprias leis, as suas próprias moedas, o poder estava com eles ali. Na época do feudalismo, o modelo de sociedade que nós tínhamos era um modelo estamental dividido em camadas, sem mobilidade social. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Você nasceu de uma família de nobres, você vai morrer nobre. Havia muitas guerras entre nobres? Havia. Nobre que pegava a terra de outros nobres? Havia. Tá? Mas ele nunca deixava a sua condição social de ser nobre. Ele vai ser, até morrer, nobre. E não havia a possibilidade de um servo, de um camponês, se tornar um nobre. Tá? Então era uma sociedade sem mobilidade social. Basicamente, a sociedade feudal era dividida em duas camadas. Tá? Tem gente que coloca em três. Era o clero, a nobreza, o clero, quando eu digo clero, altos representantes da Igreja Católica, que era a única igreja existente naquela época, naquela parte da Europa Ocidental. Tá? O clero, depois a nobreza, que eram os senhores feudais, e lá na base os servos, que eram os trabalhadores do campo, né, que cultivavam a terra, e os vilões, que eram artesãos que moravam em vilas, por isso recebiam esse nome. Bom, durante muito tempo rolou aí o tal do feudalismo, tá? Os servos, eles não ganhavam salário, o que eles ganhavam era apenas o direito de morar nas terras do seu senhor, e ele tinha que pagar uma série de impostos, né? Ele tinha uma série de obrigações com o senhor feudal. Bom, no final do período do feudalismo, ali por volta do século X, século XI, vai ocorrer lá na Europa, naquela parte lá, o renascimento comercial e urbano. O que foi isso? Na época do feudalismo existia moeda? Existia, mas a moeda ela não tinha peso. Por quê? O feudo ele era autossuficiente. Tá? Então o que ele produzia não era para exportar, para vender, era para o consumo da comunidade do feudo. Então naquela época a economia era estática, ok? Tá? E aí a partir do século X, século XI, nós vamos ter o quê? O renascimento comercial e urbano. Tá? O renascimento do comércio, né? E o renascimento das cidades. Muitos servos saindo, né, dos campos, que não aguentavam mais aquela vida de exploração, e indo tentar uma vida melhor na cidade. Nessa mesma época, a igreja, né, que eu já comentei com vocês, a Igreja Católica era muito rica e poderosa, tá? E queria expandir os seus domínios. E a partir dali, eles criaram a tal das cruzadas, que eram expedições religiosas e militares que tinham o objetivo de chegar até Jerusalém e libertar a cidade de Jerusalém, considerada a cidade santa, das mãos dos muçulmanos. O que vai acontecer aí? Bom, o objetivo deles não foi alcançado, foi um fracasso. Mas do outro lado, né, esses caminhos que eles faziam para chegar até Jerusalém, eles foram descobrindo outras culturas, outros produtos, caminhos, rotas, e isso vai desenvolver bastante o comércio.
Nesse período, surge uma nova classe social, que era a burguesia. Quem era a burguesia? Eram os comerciantes da época, tá certo? Com o passar do tempo, a burguesia queria liberdade econômica. Então, o que a burguesia fez? Se aliou àquele rei que era fraco, e aí a burguesia se torna forte, e o rei se torna forte. E a partir daí, o rei ele vai dominar todo o seu reino, ele vai ter o poder absoluto. Tudo bem? E aí, onde entra a expansão marítima e a América nesse sentido? Na verdade, os reis e a burguesia, eles estavam a fim de enriquecer, tá? E naquela época o comércio com o Oriente, com as Índias, era bastante lucrativo. Então eles buscavam um caminho alternativo para se chegar a esses produtos que eles chamavam de especiarias. E aí ocorreram expedições, tanto do lado de Portugal quanto do lado da Espanha, para chegar até as Índias. E aí o que aconteceu nesse período? O desenvolvimento, né, das navegações, descobrimento de novas terras, novos povos, né? Esse território que a gente chama de América aqui, ele começou a ser conquistado a partir de 1492, quando Cristóvão Colombo, um navegador italiano que estava trabalhando para a Espanha, ele queria chegar até as Índias navegando pelo Atlântico no sentido leste para o oeste, dar volta ao mundo e voltar pelo mesmo caminho. Aí quando ele chegou na América Central, no que hoje são as Bahamas, ele vai pensar que aquele lugar eram ilhas, né? Eram ilhas que ficavam próximos das Índias. Então ele vai colocar o nome dos habitantes daquele lugar de índios. Esse termo aí bastante errôneo. Eu quero contar que esse lugar que a gente chama de América hoje, antes da chegada dos europeus aqui, esse lugar ele já era habitado por milhões de povos, tá? Desde a América do Norte até a América do Sul. Povos que ainda viviam da caça, da pesca, da coleta, assim como tinham povos que já construíam cidades, templos, palácios, que no caso estou falando dos maias e dos astecas da região do México ali, da Guatemala, Belize, Honduras, e aqui na América do Sul os incas, que já construíam cidades, eram povos bem avançados ali para a época. Quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram encantados com o tamanho das cidades e a organização das cidades, e eles perceberam que esses povos trabalhavam com metais, principalmente ouro e prata. E aí os espanhóis, no caso, eles se encantaram com isso e aí ficaram fascinados com tanto ouro, tanta prata, e aí eles começaram um processo de dominação dos povos que moravam aqui, tá? E de dizimação, de extermínio dos povos mesmo, obrigando esses povos a trabalharem na exploração de ouro e de prata aqui. Então aí já começa então a dominação europeia na América, tá certo? O mesmo caso na África, tá? Quando eles conquistaram o continente africano a partir do século XVI, né? Eles vão chegar em algumas regiões da África, vão capturar os nativos africanos e trazê-los para a América e a escravizá-los aí, tá bom? Era a época do tráfico negreiro e da escravidão. Tudo bem?